Bem-vindos ao nosso programa LTM, que é o nosso programa que se chama LTM Lucro Todo Mês. O nome do nosso episódio de hoje é o segredo para você ter pacientes por toda a vida, né? Os pacientes eternos dentro do teu consultório odontológico, tá? Então sejam bem-vindos. Eu sou Gabriela Bisol, dentista, dona de consultório odontológico, e eu estou aqui para ensinar estratégias para os dentistas terem um consultório odontológico que lucra todo mês. E hoje eu vou falar, então, o nosso tema, né, que é o segredo para você ter pacientes para a vida toda dentro do teu consultório odontológico, tá? Vou colocar aqui para gravar. E vamos começar, então, a falar sobre esse segredo, né, para a gente ter pacientes que fiquem com a gente aí a vida toda, tá bom? Bem importante, eu vou contar histórias de vidas para vocês, segredos, táticas, estratégias para vocês terem também isso no consultório, tá bom? Vou gravar aqui também. Bom dia, pessoal aqui do Instagram também. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês estratégias, tá? Para a gente ter pacientes que fiquem conosco dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, uma vida toda, né? A gente chama isso de lifetime value, um termo mais empresarial para isso. E eu entendo que são termos, às vezes, assim, que nós, dentistas, com a formação que a gente tem, a gente não estuda sobre isso aí, a gente não estuda sobre muitos termos empresariais, mas quando a gente se torna dono de uma clínica, dono de um consultório odontológico, existem algumas habilidades que a gente vai ter que aprender a desenvolver que não estão dentro da habilidade apenas da clínica, né? Não é apenas a habilidade de você saber fazer um bom planejamento, executar aquele planejamento, ter bom resultado. Isso é a base, né? Se você não tem essa estrutura, se você não entrega o resultado, se não tem verdade dentro daquilo que você está entregando, não existe o resto, não existe paciente, não existe retorno, você não fideliza, né? Você não tem segurança nem para divulgar e nem para vender o teu tratamento. Então, assim, entrega de resultado, você ser bom tecnicamente naquilo que você faz, na tua especialidade, não importa qual é a tua especialidade, é a base, tá? Eu estou partindo do momento de que você já sabe fazer a tua especialidade, você já é bom naquilo que você faz, você tem segurança na tua entrega, tá bom? E é por isso que você teve a iniciativa, a coragem de montar um consultório odontológico onde você tem segurança de entregar o teu trabalho, certo? Se você montou, por exemplo, uma clínica, né, ou um consultório com mais cadeiras, você também precisa ter bons parceiros, né, bons dentistas, e você vai basear a escolha também dos dentistas que vão fazer boa entrega para o teu paciente, tá? Que vão saber fazer um bom planejamento, dar resultado, aquele resultado que o teu paciente vem buscar é certo que será entregue, tá bom? Então, eu estou partindo de que essa base está bem estabelecida, tá bom? Então, vamos lá, eu vou seguir adiante. Como é que você vai traçar estratégias para que esse paciente que veio para tratar algo específico no teu consultório contigo, vire um paciente que tenha seja seu paciente pela vida toda, pacientes eternos que a gente chama, tá? E é isso por quê? Por que é importante isso? Porque o paciente, ele é teu paciente para sempre. E por que isso é importante? Porque você cria é, um, uma recorrência com aquele mesmo paciente, tá? O que é a recorrência? O paciente vai fazer retornos frequentes com você e ele vai trazer uma renda frequente para você. E veja, isso é muito positivo não apenas para o teu consultório, que a gente aqui está falando de você ter um consultório lucrativo todo mês. Então, é lógico que um paciente que tem um retorno recorrente, uma renda recorrente para o seu consultório é interessante, mas isso é interessante para o paciente também. Então, às vezes a gente fala, mas o paciente, mesmo paciente vai fazer vários pagamentos. É lógico, isso é bom para a gente, porque você diminui o custo de aquisição do cliente, porque você vai ter um custo de aquisição uma vez para trazer esse paciente para o seu consultório, depois ele vai ser sempre seu paciente. Ele vai fazer retornos frequentes. Por que isso é positivo para o teu paciente? Você não deve ter vergonha de falar isso para ele, você não deve ter medo de falar para o teu paciente, que é importante que o paciente retorne.
porque é somente dessa forma o paciente que ele vai realmente receber um tratamento de saúde bucal. É somente dessa forma que você vai realmente trazer uma transformação para a vida do seu paciente, tá? Não existe transformação do teu paciente se você chega, recebe ele e coloca um implante e libera esse paciente. Agora você vai cuidar desse implante, da limpeza, da oclusão, da bruxismo ao longo da tua vida com outro profissional. Não, você precisa ter isso no teu consultório. Porque aquele paciente também quer que o paciente com quem ele fez aquele implante se responsabilize pelo futuro daquele tratamento. Então, o paciente também quer e receber de você um tratamento que dure uma vida toda. Normalmente a gente quer isso, o paciente quer isso. Então, invista em ter procedimentos dentro do teu consultório que mantenha esse paciente ao longo da vida dele na tua estrutura, que ele não tem que buscar depois, ou que ele esquece de você, esquece da tua estrutura e vai buscar tratamento depois em outro lugar, tá? Então, por exemplo, eu citei aqui o implante, mas uma das especialidades, assim, que é extremamente, que todas dá para fazer essa recorrência, odontopediatria, e a odontopediatria não acaba quando o paciente vira adolescente ou adulto. Tá? Você pode ter, sem ter esse cuidado com a saúde bucal do teu paciente. Ele vai chegar o momento dele fazer ortodontia, você vai fazer na hora certa, não vai ver nem antes nem depois, porque não precisa. Você acompanha esse paciente, então você vai oferecer o tratamento no momento correto para ele. Você, inclusive, vai criar, são gatilhos, mas veja bem, não são gatilhos de venda importantes, mas eles são super positivos. Por 4 anos, você já tem como prever quais são os problemas que ele vai ter de ortodontia, né? Lá pelos 6, 7 anos, se vai precisar ou não, você já vai falar, mãe, olha, a gente vai acompanhar essa criança cada 6 meses, 8 meses, mas a gente já sabe que ele tem problemas X que não dá de tratar agora, mas lá em torno dos 6, 7 anos vai estar na idade ideal. Mas eu vou te avisar quando chegar na idade. Você fique tranquila, segura, que eu vou acompanhar junto com você. Olha que legal. Eu posso te garantir que a mãe gosta de ter alguém que ajuda ela a acompanhar o crescimento e desenvolvimento do filho. Então, não pense que criar recorrência para o teu paciente é algo ruim. Ele gosta do teu tratamento, se você entrega, se ele se sente bem com a tua equipe, se sente bem no teu ambiente, ele não quer ter que buscar outros dentistas em outros lugares toda vez que ele precisa de algo, tá bom? E veja só, um paciente ele fez a ortodontia com 7 anos, continua retornando, né? Então, para fazer acompanhamento de profilaxia e tal. E a gente já sabe, olha, mãe, mas a parte corretiva é só com os dentes permanentes, tal idade. Quando chegar o momento, eu vou te avisar. Você vai fazer o tratamento corretivo. Tirou o tratamento corretivo. Tem também fazer um bruxismo. Ele vai estar na vida adulta com você. Você sabe, só fácil. É tudo que você tem que ter. Quem pegue um ortodontista que faz, ou para você, é legal você ter mais profissionais. O que é legal? Só de você atender. É, consegue ter uma tá bom? Ela está gerando lucro, mesmo no dia, mas tem também o doutor, o odontista que está atendendo o odontista ao mesmo tempo do seu consultório, tá bom? E tem esses serve na harmonização, na implantodontia, na sua especialidade. Todas as estratégias têm recorrência para o teu consultório, tá? É claro que existem várias que esse paciente fez de recorrência com você, mas para você é extremamente interessante ter e você não tem que estar sempre tipo assim, novos, apenas ouvintes novos. Você já tem esses que vão cliente no consultório gerar renda todo mês, de gerar lucro todo mês. O que é
gente diz, né? O que é paciente que é história que você, às vezes ele não é a tua idade, mas o teu entender esse paciente até o fim dele, do teu consultório, do teu tá sempre, tá bom? Para você oferecer o tratamento que ele precisa. Isso traz para integridade. Só paciente. Não tem problema. O teu paciente precisa faça teste e olha, o paciente da é um paciente que quer estar, cuida dele interno, tá? Que você vai ele da saúde bucal dele, da autoestima dele, de maneira recorrente. Uma teta é um paciente que ele escolhe se importa com mal, não facial, daqui a pouco você tem que botar um X, tratamento X, tá? Externo. Seu paciente, seu consultório, você cria estratégias que esse paciente sempre vão ter. E não ter seu consultório, ter lucros dos mesmos, mas ele é importante porque ele gosta disso. Não tenha mais paciente. Tá? Cria estratégias para monte uma que em programa de esse paciente. Acompanhamento. Tá bom? Não seja aquele dentista que faz oração, que faz tal. Isso passou, né? E tipo, faz saúde qualquer consultório que está. Você, clínica popular, que faz aquilo, o que é isso? Faz isso, entrega isso. Não. A gente tem que ter uma postura diferente. Tem que ter uma postura de cuidar do nosso paciente. Ele tem a saúde bucal de uma plena estratégia e que ele queira ficar, tá? Paciente para a vida, aquele paciente que veio para pontual, por exemplo, consegue fazer aquilo, mas ele não tem, não consegue educá-lo dessa forma. Tudo é você educar, tá? Ele paciente para que também se importa com a saúde mental dele, para ele entender que muitas vezes não tem quão importante às vezes só porque vai evitar cárie. Cárie é uma das cáries, tá? Então, você eduque o paciente para ele continuar. Se não tem essa, não se, não assiste, às vezes é difícil de manter, mas avalie por que você não está conseguindo? Será que será que você não está comunicando da maneira adequada? Será que o seu adequado também perfil? Depois do teu aquele paciente que entrou no teu por algum motivo não é o teu perfil de paciente para a sua clínica, para o seu consultório. Ok. Às vezes ele vem para aquilo pontual, mas ele não é o perfil de paciente, aquele que você desenhou, que você pensou e certo. Tudo bem, né? Então, vai em busca do paciente que ele, para ser o que você desenhou, tem qual foi o ficar na tua estrutura, tá? Não ficar no teu consultório, não. Tá? Então, essa falta de entender o teu paciente com o que você entregou é o que é o paciente. Antes de fazer isso, tá? Coloca a sua secretária, aí pega com como foi a consulta, foi eu tenho que às vezes não é só nem, né? Você tem outros benefícios, você precisa saber se ele está atendendo de maneira adequada o teu paciente, tá? Ou
essa pesquisa com de uma frequência é bem importante. Pode fazer consulta, tá, com todos os pacientes. Você pode fazer através de algo que você entrega para o seu paciente e deixa colocadinho para a vontade de colocar, né? Não, não vai ver. Tem que ser algo bastante, é, bastante útil, né? E elegante para que o paciente de trazer o que ele realmente quer. Né? A gente fez uma pesquisa numa outra e a gente descobriu que eles gostavam muito de algum e veio uma reclamação bem uma das nossas artistas tinha veja bem uma educada super alegre mas em pontual você vai aconteceu você vai descobrir teve um bastante de pagamento e a gente tem de todas as formas não fazer o atendimento sem ter aquele pagamento devendo. E aí o paciente, na hora de uma questão importante que a gente gasta, a entender que na verdade faltou delicadeza da recepção no momento de cobrar o paciente. Isso é dentista, né? Que a gente achou assim que né, seria dinheiro. Então, não tem como mudar, fazer muito no consultório, mas também na reclamação. E nós nos prendemos que o que eles mais queriam melhora na recepção. E quando a gente fez reforma, focamos na recepção pelo que eles selecionaram. Ou seja, a gente entrega aquilo que a gente tem ouvido. E ele também daí, o que acontece? Ele se tem ouvido, ele retorna. Então, essa pesquisa que você pode fazer com seus pacientes, pelo negócio, o medo da crítica. Claro que não embasada, sabe que o problema não é, às vezes, é do paciente mesmo, mas com isso, você aprende a melhorar, esse paciente, você acompanha que ele dá importância, porque e qual é o maior benefício de você ter pacientes eternos, né? Pacientes que ficam com você a vida toda. Primeiro que o custo de aquisição do paciente é menor, né? Você teve um custo de aquisição daquele paciente e depois ele se tornou seu paciente para o resto da vida, né? Qual é um dos maiores benefícios? É que, primeiro, existe um carrinho de compra para esse paciente ao longo do tratamento. Você não vai inventar tratamento, tá? Isso não existe. Porque, primeira verdade, o paciente sente de longe quando você está querendo empurrar o que ele não precisa, tá? Então, não faça isso. Mas crie um plano de cuidado de saúde bucal desse seu paciente para o resto da vida dele. Ele vai amar isso. Ele não recebe isso numa clínica mais popular, de um dentista comum. Ele não tem esse cuidado, tá? E eu te garanto, eles querem ter cuidado. Os teus pacientes querem receber isso. E toda vez que isso acontece, que você traz ele de maneira recorrente, você tem maior lucro no teu consultório. Você vai aumentar o teu faturamento, você acumula paciente. Porque esse paciente que é uma vez seu, ele volta sempre, quer dizer que todos os pacientes novos vão acumulando essa recorrência, onde você tem um consultório que funciona e dá lucro todo mês. Você começa a ter previsibilidade de ganho, porque esse paciente começa, você sabe, ele vai, vamos supor, ele volta a cada 6 meses numa consulta de acompanhamento, e cada 6 meses você já tem previsão daquilo ali, daquele ganho, daquele faturamento, tá bom? Então, isso torna o teu consultório mais lucrativo, sendo que a tua entrega para o paciente também é maior e melhor, tá? Isso é uma pesquisa
autoentrega e existe uma melhor época do ano para você fidelizar os seus pacientes? Não. Durante todo o ano você vai criar estratégias para isso, tá? Por exemplo, se é um consultório de odontopediatria, férias é uma excelente época para você agendar os pacientes, mas muitos viajam, então você tem que ter estratégia no retorno. Tá? Então, assim, crie sempre estratégia. Tem dia das mães, dia das crianças, dia dos pais. Sempre crie estratégias para trazer os seus pacientes para o seu consultório. Não viva, ai, nas férias não vem, ai, maio, março é muito bom. Se março é bom, ótimo. O que que traz paciente para você em março? Aumenta isso aí, aumenta a fidelização e a captação dos pacientes daquilo que traz resultado para você em março. Se o que você faz em março não está trazendo resultado em janeiro, revisa a sua estratégia de janeiro. Cria estratégia para janeiro. Ah, em janeiro meus pacientes estão de férias. Poxa, férias é uma ótima época para fazer aqueles procedimentos para as festas, de repente, ou procedimentos que eles não têm tempo de fazer durante o ano. Então, pensa no teu público e crie estratégias para que eles venham um ano inteiro no teu consultório, tá? É, como que eu organizo a organização no meu consultório? Eu tenho diferentes perfis públicos diferentes e especialidades diferentes, tá bom? É, mas uma, eu sempre faz o resultado mesmo, tá? Independente do público, independente da especialidade. Quando o paciente tipo, se faz uma explica para ele muito mais do que o que ele ouviu do dentista do lado. Se você mostra para ele a importância daquilo que ele precisa, que ele buscou, o que ele tratamento não, que agora ele é teu paciente, ele é teu, ele não vai mais no autismo orientado tratado, ele não vai mais dificuldade de usar e passar hospital, ele não vai mais precisar, por quê? Porque agora ele é teu paciente e você vai entregar muito que você está acostumado, tá bom? E mesmo isso, entrega além do que ele está acostumado. A tua equipe, a tua estrutura tem que entregar muito além do que se o paciente encontra uma pessoa que conhece a história da vida dele, que essa pessoa resolve o problema dele e vai ao longo do ano que ele tenha semelhantes como aquele, ele não vai ser mais. Porque em outro lugar e contar toda a história, falar tudo o que aconteceu, de repente ele não sabe se é tão bom quanto você. Depois que você fez a entrega inicial, que é muito histórico da vida dele, ele não quer ter que buscar fazer, quer fazer contigo, tá? E isso é importante. Então, só para vocês, eu fui nessa esses dias, porque eu tenho alguns sinais na pele. Preciso fazer acompanhamento desse. E ela guarda foto de todos os sinais. Toda vez que eu vou, ela compara. Se meu Luiz, né? Eu pago super caro. O patologista tem que contar o seu histórico. Ela não piorou. Eu prefiro sempre na mesma, porque daí tenho avaliação da evolução dos meus sinais. Ah, você tem que construir isso dentro do teu consultório. Agora, é claro que se um dia eu chegar muda se eu chegar lá e ela é muito de me atender, ela não olhou o histórico, ela não deu importância, ou ela não me educou de correto como cuidar, porque eu vou trocar. Agora, se você faz tudo isso,
Desculpa. Tudo isso. Eu não vou trocar. E aí, nós, cientistas, para fazer um clareamento. Não, nós temos que cuidar da saúde dos nossos pacientes para sempre. E é assim, sempre externo. É assim que você cria uma linha correta da vida daquele paciente. É assim que você garante o seu consultório ter lucro todo mês. Tá bom? Se vocês tenham gostado, aproveitem isso de vocês, o consultório de vocês, cresçam sempre. Tá? Você tem um número X de pacientes, você tem um faturamento X, cuidar sempre. Esses dentistas que queiram crescer de vocês, clínica de vocês, que queiram ganhar, não tenham medo, tá? Porque isso é possível, isso é viável. E ter paciência com você, criando essa linha do tempo, um lifetime velho, não tem pacientes eternos, esse é um caminho que é uma mina de ouro. É aqui que você morar. E é aqui que exige que você tenha, além da média, lógico, e assim você também tem o fundamento da média, tá bem? Espero que tenham gostado. Essa salva aqui e vou comentar. Eu acho que vocês a criar essa história de entender vocês também. Grande. Bom dia.